Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar do futebol amador. O destaque é o primeiro campeonato aqui na Areninha. Terminou a primeira fase e teve uma sonora goleada no último jogo, valendo pela primeira fase. Vamos atualizar os times classificados e também os confrontos. O mata-mata já começa nessa quarta-feira. Vamos falar da Copa Zé Regino, saiu nesse final de semana. Os dois semifinalistas da categoria aspirante e também da principal, nós vamos atualizar. Futebol brasileiro, destaque a Série A e a Série B. A Série A, que o líder joga nesse meio de semana, joga amanhã. E hoje tem jogo, tem clássico, né? Tem Palmeiras e Corinthians, o Brasileirão que começou a rodada e ela tem continuidade. Essa rodada será finalizada na quarta-feira. E o destaque, lógico, Copa do Brasil. O Flamengo passou o carro, tá certo? O Flamengo jogou muita bola. O placar não diz o que foi. O primeiro jogo, o Flamengo dominou a equipe do Galo. Vamos falar também. Tem finalíssima no próximo domingo. O Galo não é brincadeira dentro de casa. O Flamengo perdeu a chance de abrir uma boa vantagem. Quer dizer, boa vantagem já é, mas uma vantagem quase que irreversível, né? Caso o Flamengo tivesse aproveitado as chances, principalmente no primeiro tempo, onde jogou muita bola. Vamos falar também de Champions League, semana de Champions League, grandes jogos, e vamos falar também dos jogos no Velho Continente. Os principais campeonatos da Europa tiveram continuidade nesse final de semana. Então, o nosso programa vai acontecer segunda e sexta-feira, vai às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 59, canal PC Futebol, canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz um pouquinho mais cedo por conta do treino dos veteranos e a gente quer participar. Diante disso, vamos já trazendo o boa noite, destaque inicial do Juan. O Juan está coçando a cabeça. Boa noite, Juan. Boa noite. E o destaque vai para a final da Copa do Brasil. Motivo de coçar a cabeça, preocupação, mas também o Flamengo abriu uma grande vantagem para cima do Galo Mineiro, que vai buscar lá dentro da Arena MRV, que vai se tornar o mais novo inferno, né? Como chamam os torcedores do Flamengo Maracanã, só que dessa vez o inferno da volta é na Arena MRV, e o Flamengo tem que jogar a bola, não pode apenas se segurar, tem que focar nos contra-ataques e se defender desse ataque poderoso que apresenta a equipe do Galo, finalista tanto da Copa do Brasil, da Libertadores. Um time muito ajeitado, esse time do Atlético Mineiro. Lembrando que é a primeira decisão que acontece na Arena MRV. Então o Flamengo tem a chance, né, de comemorar o primeiro título na casa do Galo, mas o Galo de morto não tem nada, tá certo? Está muito vivo, principalmente depois que o Allan Kardec entrou e fez aquele gol. 3-0 era realmente muito difícil, mas só 2 gols de diferença é perfeitamente possível, tá certo? Então o nosso programa tem um lema, que é muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai começar falando do primeiro campeonato aqui da Areninha, Rua. Terminou a primeira fase, né? E a primeira fase, Juan, a gente teve no grupo A os resultados aí, Juan, da primeira fase. No grupo A, a gente teve o Clube do Vaqueiro fazendo 2-1 no Frescurinha, o Frescurinha fazendo 3-0 no Aragão, e o Aragão 3-0 no Clube do Vaqueiro. Aliás, o Clube do Vaqueiro 3-0, tá certo? O Clube do Vaqueiro foi pro WO, o Aragão perdeu. Então, Juan, com isso, a gente já teve, né? Já, inclusive, trouxe aqui os classificados, Frescurinha e a equipe do Clube do Vaqueiro. O grupo B, a gente teve o Acapulco, 3-0 no Meninos da Vila. O CRD Futsal perdeu de 4-2 para o Acapulco. E o Meninos da Vila, 3-2 no CRD, classificando Acapulco e também Meninos da Vila. No grupo C, Juan. O grupo C, o Split Cup perdeu de Serra 2 para o São Maurício. O Barra de Gá pegou 11-0 do Split Cup, o São Maurício 20, pegou 11-1 do Split Cup, e o São Maurício 24-0 no Barras do Ingá, com destaque para pênalti perdido esse grupo, que sem dúvida foi o mais desbalanceado do torneio. Assim, o grupo D a gente teve o Cruzeiro do Barro Preto perdendo de 3-0 para o Arena União, o Barcelona da Nova Terra perdendo de 4-3 para 5-3. Primeiro jogo o Cruzeiro perdeu 5-3 para o Arena União. A equipe do Barcelona da Fazenda Nova perdeu de 4-3 para o Cruzeirão da Massa.
e o Novo União 3-0 no Barcelona. Lembrando que esses 3-0, Juan, foi atribuído porque foi um WO, tá certo? Então classificando o Cruzeiro e também Novo União, Grupo E, Juan. Grupo E, o Teto Solar fez 12-1 no futebol entre amigos, a galera do futebol 4-1 no Teto Solar e o futebol entre amigos tomou 12-1 da galera do futebol. Pois é, Juan, então o jogo que finalizou a primeira fase foi justamente o Barras do Ingá, pegando 24-0 do São Maurício. A gente já fez o sorteio, Juan, e o Frescurinha pegou o Clube do Vaqueiro, coincidência, né, do mesmo grupo. O Energia Solar pegou também a galera do futebol, do mesmo grupo. O Split Cup pegou Nova União. A Acapulco pegou Minas da Vila, também do mesmo grupo. E o Cruzeiro do Barro Preto pegou a equipe do São Maurício. E já começa, Juan, mata-mata. Aliás, Juan, só volta aqui. A gente tem os principais artilheiros dessa competição, Juan. Os principais artilheiros, Juan, dessa competição Cadê os artilheiros, rapaz? Eu acabei não salvando aqui. Parece que eu não salvei mas a gente traz, tá certo? Depois a gente traz. Acabei não salvando quem são os principais artilheiros dessa competição, tá certo? O fato é que na próxima quarta-feira, também conhecido como dia 5, Juan, tem o primeiro confronto. Quem joga, lembrando que é mata-mata, ganhou, continua a perder. Um abraço pro Gaiteiro. Frescurinha contra o Clube do Vaqueiro, o Teto Solar contra a galera. Quarta-feira, Juan. Quarta-feira, dia 6 às 20 horas. Ok. Então o primeiro jogo, aí tem na sequência, Juan, dia 15, na outra sexta-feira. Quem joga na outra sexta-feira, Juan? Joga o Teto Solar contra a galera do futebol de Miraíma, 20 horas, dessa vez no dia 15. Exatamente. No dia 16, Juan, a gente tem 2 jogos, dia 16. Antes, a gente tem o Cruzeiro jogando com São Maurício e tem também a equipe do Split Car, né? Contra o União. Esse jogo às 20 horas, tá certo? Então só falta marcar um jogo, Juan, que é justamente o jogo do Acapulco com os meninos da Vila, tá certo? Então essa competição, lembrando, Juan, que agora, nessa fase, são 5 jogos. Os 3 melhores classificados dessa fase, Juan, os 3 melhores já passam para as semifinais. E os outros 2 se enfrentam na terceira fase para sair o quarto semifinalista. A gente vai sempre estar atualizando essa competição que está sensacional, está show de bola. Bons jogos certamente vai acontecer, principalmente nessa segunda fase. Ok, Juan? Então, mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, um dos organizadores, o Parelos também, o Dedé que curte nosso programa no YouTube. Ok, Juanzinho? Mandar um abraço para o Joelzinho, um dos dirigente, um dos promoventes da Copa Zé Regina. A gente teve nesse final de semana 2 jogos envolvendo a categoria aspirante principal. No sábado a gente teve o Cearazinho do Riacho Verde com a Portuguesa do Assentamento na principal e nos aspirantes o Bahia com a Portuguesa do Assentamento. O Juan vai atualizar os resultados, Juan. Exatamente. Portuguesa que se classificou nos pênaltis, da Portuguesa B para cima do Bahia, e no jogo normal foi 1-1, jogo normal, e classificou nos pênaltis já a Portuguesa, não foi, Juan? Isso na categoria aspirante. Na principal. A principal classificou de 1-0 para cima do Cearazinho. Então, Bahia e Cearazinho eliminados, a Portuguesa passa com 2-4. Os 2-4. E na semifinal, a Portuguesa com os 2-4, lembrando que fez uma primeira fase muito boa, não precisou jogar as oitavas, e nas quartas de final passou os 2-4, já está na semifinal a Portuguesa, que é bicampeã, Juan. A gente teve no domingo, Juan, o Sport de Caraúbas, na principal, jogando com Boa Vista, com o CRB da Boa Vista, e nos aspirantes, o CRB da Boa Vista pegou o Fortaleza de Canafístula. Quem classificou, Juan? O CRB que passou por 2-1 em cima da equipe do Fortaleza no quadro B, e no quadro A o Caraúbas venceu nos pênaltis. O jogo normal foi 2-2. Então Fortaleza de Canafístula deu adeus na categoria aspirantes, e o CRB da Boa Vista deu adeus na categoria principal. Está aí na categoria, os 2 semifinalistas na categoria principal, Juan, no caso agora é a Portuguesa do Assentamento e o Sport de Caraúbas. E na categoria aspirantes a gente tem o CRB e também a Portuguesa do Assentamento. A gente tem os 2 confrontos, mais 2 confrontos valendo pelas semifinais, Juan. Acontece nesse final de semana, um jogo no sábado e outro no domingo, Juan.
que é o Baixada contra o Palmeiras do Riacho das Flores. Esse jogo, que acontece sábado, dia 9, às 14 horas, tanto o Baixada como a equipe do Palmeiras do Riacho das Flores, eles estão com os dois quadros. Antes, vamos mandar um abraço para o Padre Valdemir, torcedor do Fluminense, torcedor do Remo. Ele, não sei como foi que ele viu a saída do Marcelo, né? O Marcelo está fora do Fluminense. O negócio não pegou bem lá pro lado do Marcelo. E no domingo a gente tem mais um jogo valendo pelas semifinais, para a gente conhecer os 4 semifinalistas, tanto na categoria aspirante como na principal. São Paulo do Parapuí contra o Flamengo do Beira-Rio no principal e no aspirantes. São Paulo do Parapuí repete. A única diferença é que o Juventus da Mutuca acompanha o Flamengo do Beira-Rio. Exatamente. Então, futebol amador passado a limpo, Juan, tá aí. A gente vai conhecer, mandar mais uma vez um abraço pro Joelzinho, mandar um abraço pro Bena. O Bena tá fazendo as transmissões de todos os jogos dessa competição, já as semifinais e a grande final. Nosso assunto agora é Série B. O Ceará Sporting Clube salvou a sua pele e salvou a Série B, né? Porque caso o Ceará não tivesse ganho, os 4 times que já estão no G4 dificilmente seriam alcançados. Então o Ceará agora liga o secador, principalmente no jogo do Sport e do Mirassol, que não jogaram na rodada. Vamos atualizar os jogos da rodada 35, apenas 4 jogos. E essa Série B, essa rodada que tem sequência já a partir de hoje. Exatamente, o Ceará que fez 2-0 no Avaí, o Goiás 1-0 no Guarani, a Chapecoense pegou 2-0 no Novo Horizontino e o Santos 3-0 no Vila Nova. O Santos que poderia subir nessa rodada diante do Vila Nova, que não consegue ganhar fora de casa e acabou ficando muito perto, mas não subiu justamente porque o Ceará venceu o seu jogo. Exatamente, o Santos agora com uma vitória simples, ele classifica, lembrando que o Santos é o líder com 65, o segundo é o Novo Horizontino com 63, os dois bem próximos da Série A. O Sport Clube do Recife, que ainda joga na rodada, tem 59, a mesma pontuação do Mirassol, que também ainda joga na rodada. O Ceará é o 5º colocado e está secando, principalmente o Sport e o Mirassol, que não jogaram. Então, vamos ver o que acontece. Caso esses times tropecem, o Ceará fica com a chance de entrar no G4 já na próxima rodada. O Goiás, Juan, ainda respira, né? Ainda tem chances. Tem não, né, Juan? Ah, sim, tem. O Goiás tem 54 pontos, não tem chances reais, mas só chega aí a 63. Então precisa secar muita gente, né, Juan? O Vila Nova, esse sim só chega a 61, Juan. Então, muito difícil. O Vila Nova, acredito que não tem mais chance. O América é o 8º. O Coxa é o 9º. O Operário é o 10º, o Avaí 11º, o Amazonas 12º, a Chape 13º, o 14º é o Paysandu, o 15º é o Botafogo de São Paulo, a Ponte Preta 16º, dentro da zona da degola está o CRB, 17º, 18º o Ituano, 19º o Brusque, e 20º é o Guarani já pode cair na próxima rodada, Juan, porque nesse momento o Guarani está a 7 pontos atrás da Ponte Preta. Então, caso o Guarani venha a ter um insucesso na próxima rodada, aí fica decretado matematicamente a queda do Bugre Campineiro. Uma pena, né? O Guarani, campeão brasileiro, está retornando à Série C do futebol brasileiro. A rodada 35, ela tem prosseguimento com 3 jogos hoje e 3 jogos amanhã. Então, no jogo de hoje, o Ceará está olhando para esse jogo do Sport, que começa às 7 horas. E amanhã vai ficar de olho no jogo do Mirassol. Operário que joga com o Sport, ainda hoje às 7 horas, a Ponte Preta com o Paysandu, às 9, o Ituano com o CRB às 9h15. No dia 5, Amazonas e América Mineiro, jogo das 7 horas, às 9 horas o Brusque com Botafogo de Ribeirão Preto e às 9h30, Mirassol e Coritiba. Sim, o Ceará ontem venceu. Primeiro tempo bem sofrível, né? Mas no segundo tempo jogou bem e acabou ganhando, né? O Pulga que fez um golaço, tinha perdido um antes, mas graças a Deus o Ceará conseguiu a vitória e ainda respira, né? Tem chances ainda. O Ceará ganhar as 3 partidas, ele está na Série A, porque alguém vai tropeçar ali em cima, né? Ninguém sabe quem, mas difícil é ganhar as 3 partidas. A rodada de número 36 acontece do dia 9 ao dia 12, então o Ceará Esporte Clube fecha a rodada, vai atualizar os jogos. Novo Horizonte que joga contra o Operário, o Avaí contra a equipe do Mirassol, o CRB contra o Goiás, Sport contra a Chapecoense, o Vila Nova contra a Ponte Preta, o Coritiba com o Santos,
o Paysandu contra o Brusque, o América Mineiro contra o Ituano, o Goiás contra o Amazonas e fecha a rodada, Botafogo contra o Ceará, um dos jogos mais difíceis dessa Série B, um Botafogo lutando contra o rebaixamento, não dá para bobear. Logo em seguida, um América que já está praticamente com as suas chances nulas de ir para a Série A, mas vai dificultar o jogo, e um Guarani rebaixado. Provavelmente sim, já rebaixado. Vamos torcer que o Vozão consiga essas 3 vitórias e conseguir voltar à Série A. É muito difícil, mas vamos torcer e vamos acompanhar. Mês de novembro, bem decisivo para os times que estão brigando pela Série A, aqueles que não querem se livrar da Série C. O Juanzinho, falando em Série B, tem times complicando na Série A. A rodada 32 teve início, já teve 4 jogos, e o Juan vai atualizar os resultados, lembrando que essa rodada termina na próxima quarta-feira, Juan. O Atlético Paranaense que conseguiu tomar 2-1 no Vitória, é o fim do pacto. O Juventude perdeu 3-0 por Fortaleza, o Red Bull Bragantino 0-0 por Cuiabá e o Fluminense 2-2 com o Grêmio. Esse jogo do Fluminense foi na sexta-feira. Eu havia mencionado que a rodada foi generosa com o Atlético Paranaense e com o Bragantino, vendo os adversários, só que acabei mordendo minha língua porque eles se dificultaram mais ainda. Juanzinho, com isso, o Botafogo é o líder, ainda joga na rodada, tem 64 pontos. O segundo é o Palmeiras, o terceiro é o Fortaleza. O Flamengo aparece na 4ª colocação, o Internacional na 5ª, o 6º é o São Paulo, o 7º é o Bahia, o 8º é o Cruzeiro, o 9º é o Vasco, o 10º o Atlético Mineiro, o Grêmio na 11ª colocação, o Vitória na 12ª, o Fluminense aparece na 13ª colocação, poderia estar numa situação bem melhor, inclusive estava ultrapassando o Grêmio. O Criciúma é o 14º, o 15º é o Corinthians, o 16º é o Bragantino. Dentro da zona da degola está o Atlético Paranaense, sei não, acredito que só faltam 4 jogos para o Atlético. O Atlético está numa situação muito difícil, tá certo? 4 não, né, Juan? 4 jogos não, faltam 7 jogos, né? Faltam 7 jogos porque a Série A ela está atrasada em relação à Série B. O Juventude, Juan, é o 18º, uma situação muito difícil. O Cuiabá é o 19º e o Lanterninha é a equipe do Atlético Goianiense. Vai lá, Juan. Lembrando que a rodada ela tem prosseguimento hoje, às 20 horas. Às 20 horas, o Corinthians recebe no Itaquerão a equipe do Palmeiras, o Corinthians lutando contra o rebaixamento, e o Palmeiras ainda vislumbra a liderança da competição. O Internacional recebe o Criciúma, o Bahia joga com o São Paulo, o Botafogo joga contra a equipe do Vasco da Gama, o Cruzeiro joga com o Flamengo e o Atlético Goianiense recebe o Atlético Mineiro. Lembrando que o jogo do Corinthians é hoje, às 20 horas. O jogo do Internacional, do São Paulo, do Botafogo é amanhã, e o jogo do Flamengo com o Cruzeiro e do Atlético Mineiro é só na quarta-feira. Então a rodada termina na quarta-feira, Série A do futebol brasileiro. O Flamengo que ficará em Belo Horizonte por um bom tempo. Não, Juan, o Flamengo vai a Belo Horizonte, joga com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e retorna ao Rio de Janeiro para se preparar para a decisão de domingo contra a equipe do Atlético Mineiro. Falar em Atlético Mineiro, ontem no Maracanã, lotado, lógico, decisão da Copa do Brasil. O Flamengo fez 3-1, jogando muita bola, estava vencendo 3-0, boa vantagem, mas acabou tomando um gol. Então tá aberto, né? Tem jogo de volta. Próximo domingo na Arena MRV, o Galo recebe a equipe do Flamengo na finalíssima da Copa Milionária do Brasil. O Rosinho começou a Fares Lopes neste final de semana. 2 resultados, Juan. O Ceará empatou em 1-1 com a equipe do Tirol e o Calcaia 2-1 no Atlético Cearense. Hoje todo torcedor ali que está embaixo ali, do Juventude, todo mundo está torcendo do Fluminense. Quem respira ainda, quem ainda tem chance ainda de entrar no Z4, está torcendo para o Palmeiras ganhar o jogo e o Corinthians ficar ali no bolo, tá certo? Então, Juan, a Fares Lopes começou a dar uma boa noite, Juan, para o Ivaninho Sobral, curtindo o bate-bola, um abraço para ele, para toda a família. A gente tem um jogo ainda valendo pela rodada número 1 e rodada número 2 acontece no final de semana, Juan. O Fortaleza que pega o Floresta nesse final de rodada da rodada 1. E no dia 10 temos 3 jogos do Ceará, o Atlético Cearense, o Calcaia com o Ferroviário e o Tirol com a equipe do Floresta, finalizando a segunda rodada. Rosé, a gente teve também na sexta-feira final do Brasileirão Sub-17, jogo único. A gente trouxe aqui todos os jogos, né, todas as fases, e no campo do Palmeiras o Fluminense ganhou 2-0. O Fluminense é campeão Sub-17.
a garotada lá de Xerém ganhando esse título, tá certo? Agora vamos para a Europa, onde, Juan, a gente teve o Sporting, né, Juan? O Sporting vencendo o seu jogo, é o líder, e o Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 10. Exatamente, o Porto, que fez 4x0 no Estoril, Vitória de Guimarães 1x0 no Moreirense, o Arouca pegou 2x1 do Braga, o AVS perdeu de 3x2 para o Famalicão, o Gil Vicente perdeu de 2x1 para o Boa Vista, o Farense perdeu de 2x1 para o Benfica, o Rio Aves 2x2 com o Casa Pia, e o Sport 5x1 no Estrela da Amadora. O Juan tá com sono. O Sport que ganhou, Juan, é líder disparado, mas perdeu o seu treinador, né? O treinador do Sport se despediu do Sport nessa rodada, está indo para o Manchester United, tá certo, Juan? Tá aí. A Eredivisie, Juan, o Ajax, né? O Ajax voltou a vencer a equipe do PSV, não vencia há muito tempo. Os PSV era líder disparado, não tinha perdido para ninguém, mas sentiu o peso, sentiu a força do Ajax. Então, o Ajax ganhou, Juan vai atualizar os resultados de destaque para essa vitória do Ajax. O Al-Wisk, que fez 2x0 no Almere City, o Nîmes 6x0 no Groningen, Sparta Rotterdam perdeu de 4x1 para o Utrecht, o Eagles 2x2 com o Zulu, o Feyenoord 3x2 no AZ, o Fortuna Cidade 3x2 no Heerenveen, o Heracles 2x0 no Breda, o Ajax 3x2 no PSV e o Willem perdeu de 1x0 para a equipe do Twente. Juanzinho, a gente teve na Ligue 1, o PSV é líder lá com 24 pontos, 4 a mais do Olympique de Marseille, e o Juan vai atualizar os resultados da rodada de número 10, Juan, 6 pontos acima do segundo colocado, a equipe do PSV, mais uma vez levando de braçada a Ligue 1. O Nantes que perdeu 2x1 para o Marseille, o Alcherry 4x0 no Rennes, Le Havre 1x0 no Montpellier, o Toulouse 1x0 no Reims, o Saint-Etienne 2x0 no Strasbourg, voltando a vencer. O Saint-Etienne não vai cair. O Brest perdeu de 1x0 para o Nice, o PSG 1x0 no Lens, o Lille perdeu o Lille 1x1 com o Lyon e o Mônaco perdeu de 1x0 para o Angers nos domínios do Mônaco. La Liga, a gente teve 2 jogos adiados, mas o líder Barcelona acabou ganhando o clássico, né? Fez 3x1 em cima da equipe do Espanhol, é líder disparado, Juan, muitos pontos. Clássico só de região. Muitos pontos à frente do segundo colocado, o Juan vai atualizar os resultados. O Bilbao 1x1 com o Betis, o Sevilha perdeu 2x0 para a Real Sociedad, o Sevilha que vem bem mal das pernas. O Barcelona 3x1 do Espanhol, o Atlético de Madrid 2x0 no Las Palmas, o Girona 4x3 no Leganés, o Sassuolo 1x0 no Valladolid e o Alavés 1x0 na equipe do Mallorca. Juanzinho, a gente teve na Itália, o líder Napoli foi aliás, pegou uma trauletada 3x0 para a equipe da Atalanta. A Atalanta se aproximou, a Inter de Milão venceu na Bacia das Almas, acabou também se aproximando, e a Vecchia Senhora venceu fora de casa, também deu uma respirada a Vecchia Senhora, que vinha de algumas derrotas e alguns empates. Vamos atualizar os resultados da rodada número 11. A Inter que faz 1x0 no Venezia, o Verona 3x2 na Roma, o Torino perdeu de 1x0 para a Fiorentina, o Napoli perdeu de 3x0 da Atalanta, o Monza perdeu de 1x0 para o Milan, a Udinese perdeu de 2x0 para a Juventus e o Bolonha 1x0 no Lecce, nessa Série A que tem o Milan aparecendo na 7ª colocação e a Juventus querendo se aproximar dos 4 primeiros. Juan, na Premier League a gente teve líder tropeçando. O City, depois de perder na Copa da Liga para o Tottenham, voltou a perdeu agora na Premier League e viu o Liverpool ganhando o seu jogo de virada no finalzinho, assumindo a liderança. Quem perdeu também foi a equipe do Arsenal. O Manchester United fez 1x1 com o Chelsea, o cara acertou um chute na veia. Não, é sério, como é que acerta um chute daquele? O Tottenham 4x1 no Aston Villa, o Wolverhampton 2x2 com o Crystal Palace, o Bournemouth 2x1 no Manchester City. Assim, foram criados 1 milhão de universos e esse é o único que isso poderia acontecer. O Ipswich 1x1 com o Leicester, o Liverpool 2x1 no Brighton, o Nottingham 3x0 no West Ham. Nottingham esse que é o terceiro colocado do campeonato, então uma surpresa ao time de Forest, bicampeão da Champions. O Southampton 1x0 no Everton, novidade, o Everton perdendo, e o Newcastle 1x0 no Arsenal que também está se distanciando, viu sua posição ser tomada pelo Chelsea. A Bundesliga, a gente teve o líder Bayern de Munique ganhando, nesse momento 3 pontos acima do Leipzig, que acabou perdendo o Dortmund. Vamos atualizar os resultados.
o Mönchengladbach 4-1 no Bremen, o Freiburg 0-0 com mais, o Dortmund 2-1 no Leipzig, o Bayern 3-0 no Berlim, o Frankfurt 7-2 no Bochum, que eu acho que esse ano não escapa não, tá tomando lapada de todo mundo. O Hoffenheim perdeu de 3-0 para o St. Pauli, Wolfsburg 1-1 com o Augsburg, o Rostock 1-0 no Heidenheim e o Leverkusen 0-0 com o Stuttgart, o Leverkusen que está mais longe do Bayern do que o próprio Frankfurt. Na Liga Profissional da Argentina, Ronzinho, a gente teve o fechamento da rodada número 20. A gente já tinha trazido no programa de sexta-feira o início da rodada e a gente teve o fechamento, lembrando que o Vélez Sarsfield é o líder, Juan. Apenas 3 pontos. E para surpresa de 0 pessoas, o Boca perdeu de novo. Lanús 1-0 no Boca Juniors, o Lanús que perde por Cruzeiro e ganha do Boca. O Racing 2-0 no Instituto, o Tigre 0-0 com o Platense, Belgrano perdeu 2-1 para o Defensa. E Justiça e o River Plate 3-1 no Banfield, o Deportivo Riestra 0-0 com o Tajeres de Córdoba, o Argentino Júnior 1-1 com o Vélez Sarsfield, o Huracan ameaçando, só que não conseguiu ganhar o seu jogo. O União Santa Fé 2-0 no News Old Boys, o Huracan 0-0 com o Ginásio La Plata e o Central Córdoba perdeu de 1-0 para o São Lourenço. Juanzinho, a Champions League, né? Nesse meio de semana vai ter Champions League. Terça-feira, 9 jogos na quarta, só jogaço, Juan. É a fase de liga. O PSV com o Girona, o Slovan Bratislava com o Dinamo de Zagreb, o Bolonha com o Mônaco, o Celtic com o RB Leipzig, o Dortmund com o Sturm Graz, o Lille com a Juventus, esse Lille que ganhou do Real Madrid, então a Juventus que se cuide, o Lille. O Liverpool vai jogar com o Leverkusen, o Real Madrid com o Milan, jogo esse que marca o confronto dos 2 maiores times campeões da Champions League. 22 Champions em jogo é muita tradição, só que um vem muito bem nos últimos anos e o outro decaindo. O Sporting vai jogar com o Manchester City, fechando os jogos dessa terça. Na quarta teremos. Só lembrando que são 22, dessas 22 são 7 do Liverpool, aliás 7 do Milan e 15 do Real Madrid. Quarta-feira também tem jogaços. Exatamente, o Clube Bruges que vai jogar com a equipe do Aston Villa, o Shakhtar com o Young Boys, o Bayern com o Benfica, o Estrela Vermelha com o Barcelona, o Feyenoord com o Red Bull Salzburg, a Inter com o Arsenal, o PSG com o Atlético de Madrid, o Sparta Praga com o Brest e o Stuttgart com a Atalanta. Eu que pessoalmente prefiro, acho que ficou melhor esse formato, já que a gente tem muito mais jogos e muito mais times são postos em prática. Juanzinho, só jogão na Champions League, né? A Champions League pegando fogo. Já finalizando o bate-bola, hoje a gente vai finalizar com o Ceará Sporting Clube. A torcida do Ceará está eufórica, né? Confiante, né? Preocupado, mas confiante no acesso do Vozão. Vamos finalizar falando da Fórmula 1. A gente teve o Grande Prêmio do Brasil, o Marcos Verstappen voltou a ganhou o Grande Prêmio de São Paulo, o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. Marcos Verstappen acabou ganhando, o segundo colocado foi o Eco, o Gasly foi o terceiro, o Russell em quarto e o Charles Leclerc em quinto. Com destaque para não sei se foi o Norris ou se foi o Russell, foi algum inglês aí. Algum inglês desfilou com o carro da Ayrton Senna com a bandeira do Brasil. Foi o Hamilton. Então, uma homenagem muito bonita. Os construtores, vai. Os construtores que a gente tem primeiro a McLaren, a Ferrari aparece na segunda colocação, a terceira é a Red Bull e a Mercedes em quarto, um pouco mais afastado. Na quinta colocação a gente tem a Aston Martin. Juan, dos construtores já falou, né, Juan? Falou do construtor, pois então tá aí o Marcelo, né? O tá brincando aqui com o Marcelo saindo do Fluminense. Realmente, né, às vezes a gente assiste um jogo, né, acontece alguma coisa e a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Então explodiu a bomba e o Marcelo está fora do Fluminense. O Fluminense está brincando aqui, fazendo uma brincadeira com o Rony Beto. Um abraço aí para o Padre Ivani, um abraço para o Padre Ivani. Vamos finalizar com o Ceará Sporting Clube. O programa hoje mais rápido, mais cedo. E já tem treino na Areninha. A gente vai, nesse meio de semana, vamos acompanhar principalmente a Champions League.
Vamos ficar atentos na Série B, principalmente nos jogos que interessam o Ceará Sporting Clube, Série A do futebol brasileiro, os líderes também jogando, Botafogo joga, o Palmeiras já joga hoje. Se ganhar, ele se aproxima da equipe do Botafogo. O Botafogo só joga amanhã o clássico com o Vasco. E, se Deus quiser, na sexta-feira a gente retorna com mais um bate-bola. Fique agora com o hino do Ceará Sporting Clube. O Ceará, que nesse momento é quinto colocado da Série A do futebol brasileiro. O Ceará, a Série A seria ótimo, né? Da Série B. Então, 2 pontinhos atrás do quarto e do terceiro colocado. O Ceará torcendo que esses times tropecem para o Ceará retornar para o lugar onde não deveria ter saído. Tá certo? Então, um abraço e com o hino do Vozão. Tu conquistas mais vitórias, tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada, campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade, é um grande público aqui estimular, é o Vozão, o Ceará vai ganhar, eis o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus craques em campo. Ceará, tua glória é lutar.